A arquitetura de software. A gente ouve esse termo o tempo todo, né? E olha, pode parecer uma coisa super complexa, meio abstrata, mas o que é que isso significa de verdade? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Com base no livro Fundamentals of Software Architecture, vamos desmistificar essa disciplina e entender qual é o papel de quem trabalha com isso. E, para começar, vamos pensar num paradoxo, uma coisa bem curiosa. A profissão de arquiteto de software tá lá, sempre no topo das listas de melhores empregos, super valorizada. Só que, ao contrário de outras carreiras, não existe um caminho claro, uma faculdade, um passo a passo para se tornar um. Peraí, como é que pode uma função ser tão importante e, ao mesmo tempo, tão mal definida? É justamente essa questão que a gente vai investigar. Para se ter uma ideia, antigamente a arquitetura era vista como uma coisa super rígida. Tinha até uma piadinha, uma definição meio irônica, que dizia que a arquitetura era aquilo que é difícil de mudar depois. E isso, claro, reflete uma mentalidade antiga, de que as decisões eram quase permanentes, escritas em pedra. Mas, como a gente vai ver, a arquitetura moderna mudou completamente e agora abraça a mudança como parte central do jogo. Ok, então, vamos lá, definindo o projeto do arquiteto. Se aquela definição antiga já não vale, o que é, afinal, a arquitetura de software hoje em dia? Bora detalhar os componentes que são essenciais num projeto moderno. Olha só, é muito comum ouvir alguém dizer a arquitetura aqui é de microserviços. Mas a verdade é que essa frase ela é muito incompleta. Isso descreve só estrutura, ou seja, como as pecinhas do sistema estão organizadas. É como descrever uma casa falando só que ela tem quartos e uma sala. A arquitetura de verdade é bem mais profunda. Tem outras dimensões que são cruciais. Para ter a imagem completa, a gente precisa olhar para 4 dimensões. Primeira, claro, é a estrutura. O como as partes se encaixam, se são microserviços, se é um monolito, etc. Depois, vem as características arquitetônicas. Pense em coisas como escalabilidade, segurança, performance. São os quão bem o sistema precisa funcionar. Aí tem as decisões arquitetônicas, que são basicamente as regras do jogo que garantem que o projeto não vire um caos. E por último, os princípios de design, que é a filosofia, a mentalidade que guia todo o desenvolvimento. Só quando a gente junta essas 4 coisas é que se tem uma visão real da arquitetura. E agora, a gente chega no coração da coisa. A primeira lei da arquitetura. Tudo é um trade-off. Não existe solução perfeita. Não existe bala de prata. O trabalho de quem faz arquitetura é essencialmente navegar o tempo todo por um mar de escolhas e consequências, de compensações. Tem uma citação do Rich Hickey, que é o criador da linguagem Clojure, que, olha, define isso perfeitamente. Ele diz: programadores conhecem os benefícios de tudo e os trade-offs de nada. Arquitetos precisam entender ambos. É isso. Pensar como arquiteto não é só se apaixonar pelos benefícios de uma tecnologia, mas entender profundamente o que se está perdendo, o que se está sacrificando com aquela escolha. É uma análise constante de prós e contras. Vamos pegar um exemplo prático do livro para isso ficar bem claro. Imagina um sistema de leilão. Quando alguém dá um lance, essa informação precisa ser enviada para vários outros serviços, certo? Bom, uma opção é usar o que a gente chama de tópicos. É ótimo para extensibilidade. Se amanhã surgir um serviço novo que precisa saber dos lances, é fácil. Ele só se inscreve no tópico e pronto. Mas, qual é o trade-off? Menos segurança, porque, em tese, qualquer um pode ouvir aquela conversa. A alternativa seria usar filas, uma comunicação mais direta, ponto a ponto. Aí a segurança aumenta, porque a mensagem tem um destino certo. E o trade-off? A extensibilidade vai para o espaço. Cada novo serviço que precisar da informação vai exigir uma mudança lá no sistema original, entende? Não tem certo ou errado, tem o trade-off que faz mais sentido para aquele problema. E todo esse papo de trade-off nos leva àquela que talvez seja a decisão mais fundamental de todas na arquitetura de software. A gente constrói um sistema único, um monolito, ou constrói um sistema distribuído, com várias partes que conversam pela rede. Então, quais são os custos e as complexidades que ficam escondidas nos sistemas distribuídos? A moda, a tendência hoje é ir para o lado dos sistemas distribuídos, tipo microserviços. Mas eles escondem uma armadilha, uma série de complexidades que muita gente só descobre quando já é tarde demais. A boa notícia é que esses problemas são velhos conhecidos. E elas têm até nome, são as 8 falácias da computação distribuída. Basicamente, são 8 suposições erradas e bem perigosas que muita gente faz quando decide criar um sistema desses. Vamos passar por cada uma delas bem rapidinho.
A primeira, achar que a rede é confiável. Pura ilusão. A verdade é que a rede falha. Conexão cai, pacotes se perdem. O sistema tem que ser construído já esperando por essa falha, porque, acredite, uma hora ela vem. A segunda falácia, achar que a latência é zero, nem pensar. Uma chamada dentro da mesma máquina leva nanosegundos. Uma chamada pela rede leva milissegundos. É uma diferença de 1000, 10.000 vezes. Isso muda completamente o jogo do desempenho. Terceira, pensar que a largura de banda é infinita. Também não é. Cada conversa entre serviços consome banda. E se não for bem gerenciado, isso pode simplesmente sufocar a rede e derrubar o desempenho de todo o sistema. Número 4. A rede é segura. Errado. Cada serviço que se coloca na rede é uma nova porta, uma nova janela que um invasor pode tentar abrir. A segurança fica muito, mas muito mais complexa. Quinta falácia. Achar que a topologia da rede nunca muda. Outro engano. Roteadores, firewalls, o pessoal de infraestrutura está sempre mudando e atualizando essas coisas. E cada mudança dessas pode, de repente, quebrar a comunicação do seu sistema. A sexta, existe um único administrador, isso só em filme. Empresas grandes são dezenas de pessoas, de equipes diferentes mexendo na rede. Tentar resolver um problema pode virar um pesadelo de coordenação. Sétima, o custo de transporte é zero. E aqui a gente não está falando de tempo, está falando de grana mesmo. Mais servidores, mais hardware, mais licenças de software. A conta da infraestrutura de um sistema distribuído é bem mais salgada, pode apostar. E para fechar, a oitava falácia, a rede é homogênea. Que nada! A realidade é uma salada de frutas. Hardware de tudo quanto é fornecedor, cada um com suas manias, suas particularidades. É um ambiente bem imprevisível. Ufa, beleza. Depois de ver tudo isso, fica a pergunta. Por que se preocupar com tantos detalhes? Por que ter o trabalho de pensar numa arquitetura intencional? A resposta é simples, para evitar o caos, para impedir que o sistema vire uma coisa incontrolável. E esse caos tem um nome bem famoso na área, é o antipadrão da grande bola de lama. É exatamente isso que acontece quando a arquitetura é deixada de lado. É um sistema onde mudar qualquer coisinha vira um risco enorme, dar manutenção é um pesadelo e o projeto simplesmente para de evoluir. É o que acontece naturalmente quando não existe um plano, uma arquitetura consciente. Então, no final das contas, o que importa é o seguinte: ter uma arquitetura intencional não é sobre seguir um monte de regras rígidas e burocráticas. É sobre fazer escolhas conscientes. É sobre analisar os trade-offs, os prós e os contras, para construir um sistema que não só funcione hoje, mas que seja robusto e adaptável o suficiente para continuar evoluindo amanhã. É a única forma de evitar que ele se transforme naquela temida grande bola de lama. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A arquitetura dos projetos em que trabalhamos, ela é intencional? Ela é o resultado de decisões pensadas, de trade-offs analisados? Ou ela foi simplesmente acontecendo, meio que por acidente, com o tempo? Pensar nisso é sem dúvida o primeiro passo para a gente começar a construir sistemas melhores, mais fortes e mais resilientes.